Bom dia, paz do Senhor, um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde para quem estiver vendo nesses horários. Bem, primeiro gostaria de pedir a vocês que dessem um joinha, se inscrevesse aí no canal, né? Desse um comentário, se quiser comentar, dê um joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho, que é para receber as notificações de quando eu postar outro vídeo, ok? Vamos dar continuidade e vou fazer agora o vídeo 8. Vídeo 8, vídeo para aqueles que não conhecem a verdade nas escrituras, ok? Eu vou falar aqui o último versículo do vídeo 7, onde Lia teve 4 filhos. E Lia e deu à luz a um filho, chamou Rubem, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Ela foi tendo filho, engravidando, pensando que Jacó ia chegar a amar Lia, né? Mas isso não aconteceu. E aí, nesses tempos, ela teve 4 filhos, pensando ela que com ela tendo esses filhos, Jacó ia voltar a amar ela, né? Porque o amor de Jacó era Raquel, né? A filha de Labão, mas não teve jeito e não era Lia, era Raquel, né? E concebeu outra vez, deu à luz um filho, dizendo, porquanto o Senhor viu que eu era desprezada e deu-me também este, e chamou Simeão. E concebeu outra vez, deu à luz um filho, dizendo, agora esta vez será meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou o Levi. Ela já vai tendo 3 filhos, pensando que Jacó ia amar ela por causa dos filhos, mas mesmo assim foi perca de tempo. E concebeu outra vez, deu à luz a um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou Judá, e cessou de dar à luz. Então ela tentou 4 tentativas, mas não teve sucesso em Jacó aceitar ela como assim, marido e mulher, dar carinho, dar amor, né? Conviver bem, não teve isso para Lia. Porque quando Jacó botou o olho em Raquel, era essa a mulher que ele sonhava em ter, né? Como teve, né? Trabalhou mais 7 anos até conseguir ela, porque ele já tinha casado outra vez e ele ficou com as 2. Agora vamos para o capítulo 30 e vamos ver o que diz a história, né? Vendo Raquel que não dava filho a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, dai-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel. Então, Raquel queria, porque queria ter filho, né? E Jacó, como ela era estéril, não podia ter filho, ela pôs a culpa em Jacó, porque Jacó não dava filho a ela. Mas não era Jacó o culpado era ela mesma, né? E não podia dar à luz, a não ser que Deus permitisse, né? Então, vamos seguir. Então, acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, né? Que te impediu o fruto de teu ventre? Né? Jacó respondeu, ele não é Deus, né? Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse, eis aqui minha serva Bila, coabita com ela para que dê a luz sobre meus joelhos e eu assim receba filhos por ela. Quer dizer, ela vai fazer a mesma coisa que a mulher de Abraão, né? Ela não poderia ter filho e
pegou a serva dela para Abraão fazer filho para ela, né? E acabou Ismael, né? Ele sem gostar de Ismael e aquele bolo todo que deu, né? E mesma coisa está acontecendo aqui. Ela quer, né? Que a serva Bila, a serva de Raquel, a serva Bila, coabite com ela para que dê a luz sobre meu joelho e assim receba filho por ela. Assim lhe deu a Bila a sua serva por mulher, e Jacó a possuiu. E concebeu Bila e deu à luz a Jacó um filho. Então disse Jacó: Julga-me, Deus, e também ouviu a minha voz, me deu um filho, por isso chamou Lidã. Ela deu o nome do filho de Dan. Mas só que não era filho dela, né? Um filho assim, só do pai, do marido dela. Mas o filho não era de Raquel, era da concubina dela, né? Como é que se chama? Hoje em dia, da empregada dela, no caso, né? Da governanta, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Então, disse Raquel: julgue-me Deus. E também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou-lhe Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. E ele foi fazendo menino em Bila, né, que é a empregada dele, né? E ela deu à luz ao segundo filho. E então disse Raquel: Com grandes lutas tenho lutado com minha irmã. Também venci. E chamou-lhe Naphtali. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filho, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Ô, mulher, as mulheres gostavam de ter menino, mas pela parte dos outros. Então arrumou uma serva também para Jacó fazer menino para Lia, né? Vendo, pois, Lia que cessou de ter filho, ela teve os quatro, né? Parou de ter filho, mas tomou também a Zilpa, a sua serva, e deu ao marido por mulher. E deu Zilpa, a serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia: Afortunada, e chamou-lhe Gade. Depois deu Zipa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Cada uma teve dois filhos. Então disse Lia: Para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e a chamou-lhe Aser. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-a e Lia, sua mãe. Então disse Raquel e Lia: Ora, dai-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: É já pouco que haja tomado meu marido. Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: A mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia, e concebeu e deu à luz a um quinto filho. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou-lhe Isacar. O nome desse outro filho chamou-se Isacar. E Lia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva desta vez. Morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon.
Então, Lia estava com raiva, mas depois se harmonizaram e Jacó ficou fazendo filho com ela, e assim já foi o sexto filho, que se chama Zebulon. E depois teve uma filha e se chamou Diná. E lembrou-se Deus de Raquel e Deus a ouviu e abriu a sua mão. Tá vendo? Deus é maravilhoso, né? Por muitas orações, muitos pedidos que Raquel fez a Deus, né? Deus teve misericórdia dela e, ouvindo as suas preces, suas súplicas, abriu a sua madre, né? E ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou-lhe José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Aconteceu como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dai-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então, Jacó, né, entregou as filhas dele, Labão entregou as filhas a Jacó para Jacó ir morar em outro setor, né? Labão faz um novo pacto com Jacó. Então disse Labão: Se agora tem achado graça em teus olhos, fica comigo. Pediu que Jacó não saísse de lá com as filhas de Labão, né? Pediu, né? Mas aí vamos ver o que é que aconteceu. Então disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Quer dizer, Labão se achou abençoado pelo amor de Jacó, né? E disse mais: Deitar-me-ei o teu salário, não, deitar-me não, determinar-me-ei o teu salário que, que te darei. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido e como passou teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Ele queria sair para trabalhar só para ele deixar de prestar serviço para Labão, o seu sogro, né? E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Então ele deu, mas mesmo assim continuara a apacentar e guardar o rebanho de Labão. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados e todos os morenos, entre os cordeiros e os malhados salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Então, quer dizer, ele queria uma certa divisão do rebanho de Labão, né, para como o pagamento do salário dele. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres, o meu salário estiver diante de tua face, tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras, o moreno entre os cordeiros, ser-me-á por fruto, né? Então, era um acordo que eles iam fazer para Jacó ficar com o sal picado e malhado e Labão com liso, né? De cor. Então disse Labão: Quem dera seja conforme a tua palavra. E separou. Então disse Labão: Quem dera seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e os malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todo em que havia brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu nas mãos dos seus filhos.
E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava a restante do rebanho de Labão, né? A maneira como Jacó se pagou de Labão. O versículo 37, a maneira como Jacó se pagou de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e aveleira e de castanheiro e descascou nela riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs listas, e por estas varas que tinha descascado em frente ao rebanho, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que conhecesse quando vinham beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam cria listada, salpicada e malhada. Ele foi esperto, hein? Quer dizer, quando o rebanho vinha para beber e tal, que iam cruzar, né? Ele colocou umas varas, tirou um monte de vara e tirou umas tiras da vara, raspou, né? E deixou as varas listradas, né? Para quando o rebanho fosse cruzar, sair listrado. Isso foi Deus que permitiu, não foi pela vontade dele, né? Ele fez isso por sabedoria, mas Deus permitiu que quando o rebanho cruzasse, é, saísse salpicada, malhada e listrada, né? E as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados e todos os morenos entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos diante dos olhos do rebanho, para que concebesse diante das varas. Mas quando, mas quando era fraco o rebanho, não as punha assim. As fracas eram de Labão e forte a de Jacó. Então, quer dizer, Jacó era esperto, né? Esperto aí para fazer o rebanho dele crescer forte, ter as crias bem fortes. Ele só queria os do rebanho forte, as fraquinhas ele deixava para Labão. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muito rebanho, e serva, e servos, e camelo, e jumentos. Agora vamos para 31, Gênesis 31, seguindo a história de Jacó. Deus manda Jacó tornar a terra de seus pais. Eita, agora Deus fala com Jacó para que Jacó volte para a terra de onde ele veio, da terra dos pais dele, né? Vamos ver a intenção de Deus para Jacó na terra onde os pais dele habitou. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que dizia: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, né? Então ouvia as palavras dos filhos os filhos de Labão pensavam que Jacó estava tomando o rebanho de Labão, mas não. Ele, como o pacto dele foi para Jacó ficar com as listradas, as malhadas e as pintadas, e Labão ficar com as lisas, mas como Jacó era esperto, né? E Deus concedia que aquilo acontecesse, então Jacó botava as varas listadas, e quando as ovelhas tudo ia conceber e ia cruzar, né? E os filhos da criação saía tudo listrado, malhado, tudo manchado para o rebanho de Jacó. Por isso que o rebanho de Jacó cresceu grandemente, porque toda vez só dava as crias, só vinha
listrada, malhada, só vinha desse jeito. E não saía nada para Labão. Os de Labão só tinha, né? Dava a luz, mas para Jacó, porque saía tudo listado. E esse foi o combinado dele. As lisas é de Labão e as pintadas de Jacó. Como, por Jacó usar essa vara listrada, por isso as ovelhas, os bodes, os cabritos, tudinho, as vacas, tudo, só nascia malhada e listrada, devido a essa vara que Jacó usava lá quando eles iam cruzar. E por isso o rebanho de Jacó multiplicou exorbitantemente, quanto o de Labão ficou na mesma e foi praticamente diminuindo, né? Por isso os filhos de Labão falou assim. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão que dizia: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, mas não era tomado, era porque os filhos, a criação que nascia tudo listado e malhada, e a dele permanecia no meio, no mesmo ou diminuindo, porque iam morrendo, certamente, né? Eles iam comendo e não dava cria para aumentar o rebanho de Labão, dos filhos de Labão, né? Por isso que o rebanho de Jacó cresceu muito, né? Então o filho tomando, pensou que Jacó estava tomando do rebanho, mas não era tomando, era porque ele nascia já listado. Tudo que era do nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. Quer dizer, Jacó cresceu o rebanho dele, foi exorbitante, de grandão, muito grande, né? E está dizendo que fez ele toda esta glória, por causa que ele usou as varas para o rebanho nascer todo pintado, né? Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. Labão estava invocado mesmo, né? Por quê? Só Jacó que estava produzindo, e os de Labão não estavam, né? Então, Labão ficou com o rosto, né? Viu também Jacó o rosto de Labão, e esse que não era para com ele como anteriormente. Ele estava diferente. Labão ficou, né? Não ficou sorridente mais para Jacó devido a essas coisas. E disse o Senhor a Jacó: Toma-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar a Raquel e a Lia e ao campo para junto do seu rebanho. E disse-lhes: Vejo que o rosto do vosso pai não é para comigo, como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmas sabeis que, com todo o meu esforço, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Então, Labão tentou, só vivia enganando, trabalhou 7 anos, né, para ter Raquel. Quando foi na hora de entregar Raquel, ele não entregou Raquel, entregou Lia. Depois fez outro pacto de mais 7 anos para ficar com Raquel. Aí ele deu Raquel. Mas continuou pedindo a Jacó para Jacó ficar lá, porque ele viu que Jacó era muito próspero, né? Muito trabalhador, muito próximo. Deus era com ele sempre. E ele prosperava bastante. E por essa coisa que Deus fez, deu a inteligência a ele, para ele crescer o rebanho com essas varas listadas. E o que aconteceu que Labão ficou o seu rebanho bem pequenininho, e por isso que Labão estava muito assim desgostoso, porque só Jacó que crescia e ele não. Então ele ficou invejoso com esse tipo de coisa, né? Não ficou, até o salário que ele ia pagar, não pagou, essas coisas todas. Mas o vosso pai me enganou e mudou o salário que ele tinha combinado com Jacó. O salário era 10 vezes, né? Era 10 vezes, porém, Deus não lhe permitiu que fizesse mal. Deus não permitiu que Labão o fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário. Então, todos os rebanhos davam salpicado, e quando ele dizia assim, os
os listrados serão teu salário. Então, todos os rebanhos davam listrado, por causa das varas que Jacó colocava, né? Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-me a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonho. E eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. Quer dizer, Deus, né, como era com Jacó, né? Jacó era fiel a Deus, servia a Deus direitinho e abençoava ele sempre. Deus, por dar inteligência a Jacó, das varas listradas. Por isso, Deus deu a oportunidade das criação que ele tinha nascer sempre listada, salpicada e malhada para que fosse o salário de Jacó, porque Labão não pagaria. Se, né, ele não ia pagar. Por um pouco que já ia ser pouco, mas assim Jacó conseguiu ter o seu salário exorbitante através disso. Né? E disse-me, é, e sucedeu, vamos voltar de novo aqui, e sucedeu que o tempo em que o rebanho concebia, levantei os meus olhos e vi em sonho, e eis que os bodes que cobriam, eu teve um sonho e ele via os bodes cobrindo as ovelhas e eram listados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo em sonho, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. E, di, e disse ele, levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Quer dizer, Cristo estava vendo tudo, né? Que Cristo vê tudo. Então, Cristo estava vendo que Labão estava sempre enganando a Jacó. Então, Deus disse a ele, os listados salpicados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Então, que Jacó, com aquela pedra que ele dormiu e tudo, né? E ele criou uma coluna lá, que se fez a cidade de Betel, e ele saiu de lá, e agora Deus quer que volte. Eu sou o Deus de Betel, onde tem ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra, e torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram: ainda para nós parte ou herança na casa de seu pai, do nosso pai, não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, fazem tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre um camelo, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido. O gado que possuía, que alcançara em Padarã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido tosquiar suas ovelhas, furtou Raquel os seus ídolos que seu pai tinha. Então, nesse tempo, eles tinham ido. E havendo Labão ido tosquiar suas ovelhas, furtou Raquel os seus ídolos que seu pai tinha. Então, Raquel, Labão, em vez de crer em Deus, ele cria em ídolos, né? Quer dizer, ele tinha estátuas, né, guardadas, ele tinha estátua onde Labão confiava mais em estátua do que em Deus. Por isso que ele não era abençoado, porque ele adorava essas figuras, né, esses ídolos. Ele adorava ídolos, não a Deus. E Jacó adorava a Deus, né? Por isso essa ruindade no caso dele, porque aquilo que é tudo contrário a Deus, como já vem lá do início, né? A rebeldia, então Deus, esse tipo de pessoa não prospera, né? Aquele que vai adorar ídolo, adorar imagem e tal,
que faz só coisas erradas, não está no caminho da salvação e nem no caminho de Deus para obter bênçãos, cura e etc, e etc. Todo aquele que anda no caminho da retidão de Deus, né? Porque que anda na legião de Deus, não na religião, mas na legião de Deus, que é a legião do bem, né? Esse Deus dá conforto, dá prosperidade, né? Porque Deus ele está andando na legião do bem. E Labão provavelmente estava andando na outra legião, na legião do mal. Por isso ele tinha ídolos, né, e tal. Mas Raquel, esposa de Jacó, que foi que ela fez? Quando Labão foi tosquiar as ovelhas, então ela foi lá e roubou, né, os ídolos do pai dela, as estaltas que ele tinha guardado. Ela foi lá e, né, pegou quando ia-se embora o marido, né? E Jacó logrou a Labão e Arameu porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha e levantou-se, passou o rio e se dirigiu para a montanha de Gileade. Labão prossegue atrás de Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás deles seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou-no na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, né, o arameu, em sonho de noite e disse-lhe: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó e armara Jacó a sua tenda naquela montanha, armou também Labão com os seus irmãos e a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Que me lograste e levaste as minhas filhas como cativa pela espada? Por que fugiste ocultamente e lograste-me e não me fizeste saber para que eu te enviasse com alegria e com cântico e com tamboril e com harpa? Labão falando para Jacó, né? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste agora fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal. Quer dizer, Labão está dizendo que tinha poder de fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem nem mal. E agora, se queres ir embora, porquanto tinhas saudade de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses. Quer dizer, Labão adorava a Deus, ele não adorava a Deus, né? Adorava a deuses, né? Mas Jacó adorava a Deus. Então ele foi estar reclamando, ele foi atrás reclamando, pensando que Jacó fugiu, né, por ter roubado os ídolos dele, né? E aí começou essa disputa. E agora, se querias ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Mas não foi Jacó que furtou as estátuas, né? Os ídolos que ele tinha guardado lá. Então respondeu Jacó e disse a Labão: por que temia, pois, que dizia comigo, se porventura não me arrebataria as tuas filhas? Com quem achareis os teus deuses? Esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos e que é teu do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Jacó não sabia, ela pegou, né, os ídolos dele, as estátuas, e levou escondido, né?
Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Lia e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Labão procurou, mas não achou, não, porque ela tinha colocado lá no coisa do camelo, né? E o camelo estava deitado, ele não ia poder achar. E ela disse a seu pai: Não sei, não é assim. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres, e ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. Quer dizer, Jacó foi lá falar com ela e tal, mas ela né? Porquanto tem o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou. Ele falando com Raquel. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó. E disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Ele perguntou, né? Jacó perguntou a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis que achaste, de todos os móveis da tua casa, punho-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julgue entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não trouxe eu o despedaçado, né? Não trouxe eu o despedaçado. Eu pagava o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requeria. Estava eu assim, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servindo, 14 anos te servi por tuas duas filhas. Quer dizer, Jacó serviu 14 anos, 7 para Lia e 7 para Raquel, né? Que está dizendo aqui 14 anos, né? 14 anos ele trabalhou, né? 14 anos te servi por tu duas filhas e 6 anos por teu rebanho. Ele trabalhou 14 anos pelas duas filhas e mais 6 anos pelo rebanho, né? Mas o meu salário tem mudado de 10 vezes, quer dizer, o salário mudou 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não me fora comigo, por certo me despediria. Agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Quer dizer, foi isso que Deus fez, repreendeu a Labão, que Labão ia para lá para pegar Jacó, mas ele foi, nem tanto por causa, porque Jacó deixou de apacentar o rebanho dele, foi mais por causa das estátuas, né? Que Raquel roubou, escondido, né? Nem Jacó sabe, nem aqui Jacó sabe que ela ainda está com esses ídolos, né? Então, Deus foi lá em sonho e repreendeu Labão para que não fizesse nem mal, nem bem para Jacó, né? E vamos dar sequência, estamos no capítulo 31 de Gênesis, e vamos dar sequência 31, 43. O pacto entre Labão e Jacó em Gileade. Quer dizer, já vai o terceiro pacto que Labão vai fazendo com Jacó, né? Porque Jacó está na montanha de Gileade. Então, Labão quer fazer outro pacto.
o pacto entre Labão e Jacó em Gileade. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho. E tudo o que vês é meu. E o que farei hoje a estas minhas filhas e a estas minhas filhas ou a seus filhos que deram à luz? Agora, pois, vem e façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a erigiu-a por coluna, e disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedra, e tomaram pedra e fizeram um montão de pedra, né? Juntaram pedra e fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão, chamou Labão Jagar Saaduta. Porém, Jacó chamou o Geleade. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso lhe chamou Galeade. Galeade. Eu falei Geleade, mas não é Geleade, é Galeade. E Mispar, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro, se afligires as minhas filhas, e se tomarem mulher além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. E disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, quer dizer, o montão de pedra que eles levantaram com a confiança em Deus, para que aquelas pedras servissem de testemunha sobre esses pactos que ele estava fazendo, né? Para que Jacó não arrumasse mais mulher, a não ser as filhas que ele já tinha de Labão, né? E esse montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta coluna a mim para mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor do seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comer pão, e comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada e beijou seus filhos e suas filhas e abençoou e partiu e voltou Labão ao seu lugar. Então, fizeram o pacto, né, para que Jacó não deixasse as filhas dele, não arranjasse mais mulher, né? Então, eles fizeram esse pacto. Então, de manhã, de madrugada, Labão se levantou, beijou os filhos, as filhas e partiu para o lugar de onde ele tinha vindo, né? De onde Jacó morou com ele. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram os anjos de Deus. E Jacó disse: quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Maanaim. Jacó envia mensageiro a Esaú. E enviou Jacó mensageiro diante de si e a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Édom. E ordenou-lhes, dizendo: assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo: como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora, e tenho bois e jumento, ovelha, e servos e servas, e enviarei para o anunciar o meu senhor, para que ache graça em teus olhos.
E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se e repartiu o povo, porque Esaú foi enganado, né? A mãe de Esaú e de Jacó enganou para que um recebesse a bênção do outro, né? Para que Esaú recebesse a bênção que era de Jacó. Então Jacó, como Esaú estava com um exército já, né? 400 homens vinham com ele, então Jacó ficou cismado, ficou com medo, né? Mas vamos ler para ver o que é que acontece. Então Jacó temeu muito, angustiou-se e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos em dois bandos. Porque dizia: se Isaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Quer dizer que ele teve essa esperteza pensando, estava no pensamento dele que Isaú vinha para fazer mal a ele, né? Para fazer mal a Jacó. Então Jacó pegou uma parte do rebanho, uma parte do povo que andava com ele e separou em dois grupos. Um ele deixou afastado e foi com a parte de Jacó e ao encontro de Esaú. Porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, toma-te a tua terra e a tua parentela. Quer dizer, Deus estava mandando ele voltar para lá, né, a terra do pai dele e da parentela, né? Então, e fartei-te bem. Então, ele foi, ele estava indo para lá, mas não contava com se sabia se Isaú ia fazer esse tipo, alguma maldade, né? Vamos continuar. Menor sou eu que toda as beneficência e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em dois bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E eu disse: certamente, é Deus falando com ele, e tu disseste: certamente farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, e 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Isso Jacó ia dar de presente a Esaú quando ele chegasse lá ao encontro, né? E Deus, na mão do seu servo, cada rebanho à parte, e disse a seu servo: passai adiante de mim e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo de quem és, é para onde vais, e de quem são estes diante de ti. Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. Quer dizer, Jacó, temeroso, né, mandou os servos dele com uma boiada de cabra na frente, de bode, o rebanho na frente, para quando encontrasse com Isaú no meio do caminho, já ir dizendo a ele que era um rebanho, já para ir aliviando a tensão, se fosse o caso de ele vir
para ferir Jacó, né? Então ele mandou o servo dele diante para com essa rebanho para quando encontrar Esaú dizer que era um presente. Dizendo que és para onde vai, onde que são estes diante de ti, então dirás, são teus servos Jacó, presente que envia ao meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E Jacó mandou esse na frente e ele ficou atrás para dizer que vinha lá atrás, né? E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos que vinham atrás do rebanho, dizendo, conforme esta mesma palavra falarei a Esaú quando o achardes. E direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Então Jacó estava com medo, porque Esaú vinha com o exército dele, né, 400 homens, e ele estava partindo para a terra lá de Esaú, para a parentela dele, que Deus mandou, e Jacó estava com medo, né, de ser agredido devido à trapaça entre Esaú e Jacó, porque por causa desse negócio aí, né, da troca lá do guisado, né. Aí Jacó, sabido, né, Deus dava sabedoria a ele, então mandou 3 equipes separadas para, por último, ser a equipe dele. Então, Esaú ia encontrar a primeira equipe no caminho e o servo ia dizer, aqui, que Jacó mandou para você, vai levando para você de presente. E ia seguindo. Quando Esaú passava pela primeira equipe, ia encontrar a segunda equipe que ia com o rebanho. Então, quando ele conversava com o senhor que ia levando, ele dizia, isso aqui é presente de Jacó. Jacó está enviando para você, né? E assim sucessivamente, até na terceira equipe, para depois chegar na equipe que Jacó vinha. Para quando Esaú chegasse lá com Jacó, ele já estava mais calminho devido aos presentes que ia recebendo, né? A intenção era essa, né? Então é o que ele diz. E direis também que eis o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu aplacarei com o presente, é isso que é a intenção de Jacó, aplacar a ira, se caso Esaú viesse brabo para cima dele. Então, eu aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará, né? Quer dizer, com esses presentes que ia na frente dele, provavelmente ia quebrando quer dizer, se ele viesse com maldade, ia quebrando a maldade dele. Poxa, meu irmão é legal demais, está me dando muito presente, então eu não vou fazer nada de mal com ele e vou aceitar ele muito bem. Então foi essa a intenção de Jacó de presentear Esaú para que quando eles se encontrassem não fosse aquela briga, né, no caso. Esaú aceitasse ele. Porventura ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele, e ele, porém, passou aquela noite no arraial. Jacó, agora é o capítulo 22, e vamos. Jacó passa o val de. Eita. Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. Vamos ver essa passagem. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Jacó lutou com um homem, mas ela aqui está dizendo que era um anjo, né? Jacó luta com um anjo. É o prefácio dos versículos, e Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo, né? Levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres
e as suas 2 servas, e os seus filhos, e passou o val de Jacó, de Jaboque, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro. O ribeiro poderia ser um rio, um riacho, um riozinho, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, né? Todo mundo passou e ele ficou só. Lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntar de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Né? O homem falou para ele: Não te deixo ir, senão me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Então o anjo, né, que brigou com ele, disse: Deixa-me ir, porque já subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E então disse: Não te chamarás mais Jacó. O anjo falou para ele: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Quer dizer, ele trocou o nome de Jacó para Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou-lhe ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Então, tem versículo na Bíblia aqui, que como tem lá na frente, que eu vou ler para vocês, que é, Moisés falou com Deus face a face, né? Como está dizendo aqui, Jacó disse que falou com Deus face a face, mas não era Deus em si, era um anjo, né? Aqui, Jacó brigou com um anjo, né? Era um anjo. Lá também, mais na frente, que eu vou ler para vocês, onde é, é, Moisés falou, que Moisés falou face a face com Deus, mas não é Deus em si, é um anjo. Mesma coisa é aqui. Ele falou com um anjo, né? Visto a Deus face a face. Quer dizer, esse anjo era como se fosse Deus, né? Mas só que não era Deus, era um anjo. Era enviado de Deus para lutar com Jacó. Então viu Deus face a face. Ele acha que viu Deus face a face, mas não era. Era um anjo, como está escrito aqui, ó, né? Era um anjo. Cadê, meu Deus? Cadê o anjo? Sim, aqui. Jacó passa o val Jacob de Jaboque e luta com um anjo. Ele está lutando, não é com Deus, né? Não é com Deus. Ele está dizendo, vi Deus face a face, mas não é Deus. Ele lutou com um anjo, né? Luta com um anjo. Entenderam? Ele luta com um anjo. Mas aqui ele diz, e chamou Jacó o nome dele desse lugar, daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa, porque a coxa dele foi deslocada, né? Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a junta da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Por causa da briga, né, com o anjo, ele
não come aquele nervo, o nervo da coxa, que se chama o chambaril, né, do boi, né? Eles passaram a não comer essa parte, né? Por isso os filhos de Israel não comem o nervo escolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocaram a juntura da coxa de Jacó no nervo escolhido, né? Então, eu vou dar mais uma paradinha por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Espero que vocês tenham entendido a minha leitura, né? No vídeo 8, eu dou continuidade ao versículo 33, Gênesis 33, né? Que vai ser o encontro de Esaú e Jacó. O encontro de Esaú e Jacó em Gênesis 33. Eu vou relatar o encontro de Esaú e Jacó no vídeo 9, aliás, no vídeo 9, porque esse que eu estou acabando agora é o vídeo 8. Então, no vídeo 9, para aqueles que o vídeo que para aqueles que não conhecem a verdade nas Escrituras. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, Deus abençoe. Que vocês tenham tudo aquilo necessário que Deus dê a vocês, tá? Um ótimo domingo. Que Deus abençoe a todos. Que vocês tenham a mente para Deus, os pés para Deus, as mãos para Deus, os pensamentos para Deus. Porque só assim vocês vão poder alcançar a vida eterna, que é a promessa, né? Os pés para Deus, como se diz, assim, isso são estudos futuros que vocês vão ficar sabendo, mas não custa nada eu dar um alertazinho para vocês que estão assistindo, que é assim, os pés para Deus, as mãos para Deus, o pensamento para Deus e o coração mais ainda, que é onde você vai guardar os ensinamentos que Deus nos está mostrando aqui nas Escrituras. Quando eu digo os pés é o seguinte, os pés para Deus é o seguinte, é que se você não ande em caminhos tortuosos, que você não vá para um canto de bebedeira, que você não vá para um canto de prostituição, tá entendendo? Que você não vá para um canto onde tenha jogatina. Esse é o andar para Deus, é para você andar num caminho reto, não andar nessas coisas. As mãos, quando eu falo das mãos, é para que você não tome conta do que é dos outros, né? Que você não roube, que você não mate com as suas próprias mãos, que você não fira seu irmão, tá entendendo? Que com suas mãos você possa fazer o bem, que você possa ajudar um necessitado, que você possa ajudar o seu irmão, possa carregar é, o fardo de um que não está podendo carregar sozinho, que você ajuda, as mãos servem para isso. O pensamento é que para que você não pense em coisas erradas, não pense em fazer coisas erradas, que você não pense em fazer, pense em para um bar, é a mesma coisa dos pés. Pensamento que você não pense em tirar a vida de alguém, que você não pense em dar uma cacetada em alguém, mas que o seu pensamento seja para você dar uma comida a um que esteja passando fome, a um que esteja precisando de um chinelo, aquela pessoa que ofendeu você, que você tenha a mente e chegue para ele e peça perdão, mesmo ele tendo ofendido você, você vai lá e peça perdão para ele e que você possa ajudar ele no que esteja precisando. É isso que Deus quer, a mente. E o nosso coração é para guardar, o nosso coração é onde nos guardamos, é onde nós guardamos todas essas coisas para que a gente não se esqueça que tudo que nós temos vem de Deus e que Deus e para Deus vai voltar. É essa a ideia, entendeu? Então, se nós trabalhamos na legião do bem, nós temos esse pensamento, nós temos as mãos trabalhando para o bem e nós temos os pés caminhando para todo o bem que é para chegar lá em cima. Nós estamos fazendo uma caminhada e essa caminhada é na legião do bem. Essa caminhada é para a legião do bem, não para a legião do mal. Então a gente deve caminhar para chegar na vida eterna. Um bom dia a todos. Vou encerrar por aqui. Que Deus abençoe a todos, tá?
um ótimo domingo e um ótimo início de semana. Um abraço a todos, tá?